Boa noite, transmutados, sejam todos muito bem-vindos. Marco Pavão falando, e hoje nós vamos ter aquele papo diferente. Se você estiver me ouvindo, estiver me vendo, por gentileza, dá um ok aí, para mim ter certeza que as informações vão chegar até você. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazendo um aquece aqui, porque hoje vamos ter muito obrigado, Carla. Hoje nós vamos ter muita informação de qualidade, né? Porque o casal que vem aí é um casal incrível, fantástico, maravilhoso. Tem muitas experiências no caminho deles. E são pessoas que eu admiro, né? Acima de tudo, né? Então, essa é a melhor coisa de todos. É um casal que viajou bastante também, inclusive, vou cobrar eles aqui para que tragam algumas informações também dessa viagem deles também, porque pesquisadores é assim, né? Onde coloca o pé sempre tem alguma coisa, um olhar diferente das outras pessoas e sempre tem uma informação nova para trazer para a gente linkar as coisas ou concluir o nosso quebra-cabeça, ou pelo menos uma parte dele, né? Que é a história da humanidade, a nossa história, o autoconhecimento, conhecer a nossa história, tudo isso é muito importante, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a era feminina, né? A nova era que nós entramos aí, né? Há pouquinho tempo atrás, a partir de 21 de julho, se eu não me engano, a gente entrou nessa nova era aí, mas eles vão explicar melhor sobre isso, né? E vai ser um assunto assim muito bacana que vocês vão colher, anotem, peguem caderno aí, anotem as informações, porque eu tenho certeza que lá na frente vocês vão lembrar de alguma coisa que eles vão falar aqui e vocês vão colocar isso em prática na vida de vocês, porque eles falam realmente coisas muito profundas aí, tá bom? E eu não posso deixar de promover, antes de começar, né, falar sobre a era feminina, que é uma frequência de equilíbrio, eu não posso deixar de promover esse livro aqui, né? Então, o Evangelho de Maria Madalena é um excelente livro para você ler, aprender algumas coisas sobre o feminino, o sagrado feminino, né? É muito importante entender isso, porque nós saímos do patriarcado e agora entramos na era do equilíbrio, certo? Então, a partir de agora, me ajudem a receber esse casal incrível, esse casal maravilhoso, o Cássio e a Janina, né, que são terapeutas também, né, fazem um trabalho excelente com as pessoas, mudando a vida de muitas pessoas, né? E a gente teve a sorte deles reservar um tempinho na agenda deles para que a gente consiga colher essas informações também, tá bom? Então, transmutados, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marco Pavão, novamente. E a partir de agora nós vamos chamar os nossos convidados. 1, 2, 3, 4. Go! Vamos lá. Olha aí, ó. Oi! E você não está aparecendo para nós. Boa noite! Boa noite, boa noite. Não estamos te vendo. Sério? Sério. Não estão me vendo? Eu estou vendo vocês. Eu estou vendo E vocês. pro pessoal que está Mas assistindo. vocês estão lindos, estão maravilhosos. Vocês não precisam me ver. Vocês podem dormir sem essa, né? É que você está numa realidade paralela. Eu acho que sim, acho que a frequência aí entre essas realidades não está batendo, né? Mas eu vou tentar melhorar aqui para aparecer para vocês aí. O pessoal está falando que está vendo nós três. Isso. Ah, então tá ótimo. Vamos assim. Que sorte a nossa, hein? Eu acho que as próximas lives nós vamos fechar a câmera, vamos falar por telepatia. Vamos aprimorar nossas habilidades, né?
Que bacana. Cássio, Janine, estou muito feliz de vocês terem aceitado o convite para estar aqui. Vocês estão lindos, fantástico como sempre. A Janine mudou o cabelo, olha só que bacana. Visual novo, com o meu cabeleireiro Visual particular. novo. Mas olha aí, ó. Ah, gostei, hein, Cássio? Parabéns. Muito bom. Então sejam bem-vindos, tá? E eu tô aqui, tá? Só para absorver tudo que vocês vão passar, tá bom pra gente. Tô até promovi um livro agora há pouco aqui. Tenho certeza que vocês vão falar também sobre essa figura, né, que foi tão importante na história da humanidade, né? Maria Madalena. E o Cássio aí aprofunda muito esse assunto aí também, pode trazer para a gente. Eu quero que vocês também tragam algumas informações, porque vocês viajam bastante, né? E quero que vocês tragam para a gente também algumas informações dessas viagens, porque eu sou bem fofoqueiro e curioso, tá? Então, Cássio e Janine, fiquem muito à vontade, por gentileza, se apresente para o público aí. A live é de vocês, tá bom? Ok. Meu nome é Janine, para quem não conhece, sou terapeuta sistêmica, esposa do Cássio Eduardo, da Quilana, como nosso amigo Marcos Pavão, né? E estamos Isso aqui aí. buscando conhecimento e também treinando, né? Muito aí para transmutação. Muito prazer, meu nome é Cássio Vamos Eduardo. chegar lá. Vamos, com certeza. Eu sou Cássio Eduardo, sou pesquisador também da Aquila Pesquisas e sou empresário, terapeuta. Trabalho muito assim de uma forma bem abrangente no campo terapêutico, né? Buscando sempre saúde física, emocional, financeira. E nessas nossas andanças aí pelo mundo, como a Janine disse, buscando conhecimento, a gente está sempre se deparando, né, com informações que nos foram tiradas ou distorcidas, manipuladas, né, a gente chama do governo do caos, para trazer realmente, né, o que eles fazem, né, o caos, a confusão. E a gente vai descobrindo sempre coisas importantes que foram assim deixadas de lado, e pelo fato dessas informações importantes terem sido esquecidas, a gente acabou ficando na mão da mentira, né? E muitos estão defendendo a mentira com unhas e dentes, sabe? Defendendo mesmo, como sendo assim a informação mais preciosa da face da Terra. Como o tema que a gente vai tratar é sobre essa questão da era feminina, a gente está falando assim de um momento energético, né? A gente não está dizendo assim, agora as mulheres que mandam e os homens obedecem. Não é bem assim. Essa é a minha filha. Querendo ou não, é assim, né, cara? Eu tô aqui meio rebelde, mas depois eu vou escutar lá embaixo. Uma porta desse. A gente está falando de uma frequência assim, que, de tempos em tempos, né, ela fica evidente. A gente tem aí as construções das pirâmides, né? E a gente sabe que as pirâmides que são escalonadas, elas foram construídas no período onde a energia feminina estava realmente muito, muito forte. E é exatamente o momento onde tem os saltos de conversão de energia, como nós entendemos, né? Com o nome de transmutação. Já as pirâmides que não são escalonadas, aquelas lisas, vamos dizer assim, são momentos de eras masculinas, de energia masculina. E de tempos em tempos, né, como o nosso cosmos, né, os multiversos, eles estão sempre pulsando, né, no masculino e no feminino. Nesse equilíbrio, como é mostrado naquele exemplo tão conhecido, né, do Yin Yang, do feminino, do masculino, e dessa mescla, né, dessa dança do feminino e do masculino. E como Sim. você citou aí, o documento de Maria Madalena, né, o livro de Maria Madalena, eu quero deixar assim aberto para o pessoal pesquisar de uma forma mais abrangente, até se puderem acessar a biblioteca de Nag Hammadi, os livros que foram encontrados, né, que está escrito na sua origem, né, nos papiros, em copta, numa língua antiga, né, que é uma mescla do grego com o egípcio, os aeróglifos egípcios. 1947, ali, né, na Segunda Guerra Mundial, esses documentos foram encontrados
e causaram realmente um grande reboliço na história, porque Madalena aparece de uma forma deslumbrante, né? Ela aparece realmente como uma grande parceira do nosso mestre, né? E trazendo, assim, muitas informações que fazem com que tudo aquilo que a gente aprendeu como verdade, como doutrina, como dogma, caiam por terra. E isso é muito interessante. Então, assim, até digo para as pessoas, leiam o livro de Madalena, mas se procurar também ler o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, esses livros que foram considerados apócrifos, que estão, assim, muito completos em vista daqueles que são considerados canônicos. Eu estou dizendo assim, se vocês derem aí um Google aí, principalmente o acadêmico, fala, quero ver o original do Evangelho chamado de João. O original do Evangelho chamado de Mateus. Vocês vão ver que tem um pedacinho assim, ó, do papiro. Tequinho assim. Aí vocês falam, peraí. E da onde surgiu aquele monte de capítulos? Um tem 21 capítulos, o outro tem 28, o outro... Da onde que surgiu? Esses córtex, esses calhamaços de capítulos, eles surgiram no século IV da era cristã. Depois dos concílios, chamados os concílios mais importantes, Éfeso, Constantinopla e Nicéia. Esses 3 concílios foram os momentos onde a igreja de Constantino, que não tem nada a ver com a igreja do cristão primitivo, né, lá de Jesus, a igreja romana de Constantino, que fez um plágio de um monte de outras religiões, acabou definindo como verdade. Né? O que saiu desses primeiros concílios, ou até hoje, é tido como dogma, não só para os católicos, por incrível que pareça, também para os chamados protestantes. E boa parte dos protestantes não sabem que estão defendendo dogmas católicos. Não sabem. Eles chamam os santos padres, né, da patrística, dos cristãos verdadeiros, sem saber que são. Tudo ali cria de Constantino, súditos de Constantino, e que definiu toda uma doutrina chamada, até os dias de hoje, de a doutrina certa, o caminho correto. Tudo que está fora disso é chamado de heresia. Heresia? O que é uma heresia? Então, lá no meu canal, né, eu tenho um canal no YouTube chamado Uma Palavra para Sanar, tem várias palestras sobre esses assuntos. O que é uma heresia, o que é um dogma, e assim por diante. Então, vamos descorrer, né, Já desses deixa assuntos. eu promover aqui, Cássio. Deixa eu promover aqui, pessoal. O Cássio realmente ele tem o canal dele lá no YouTube e vocês têm lá uma enciclopédia. Vocês não têm um canal, vocês têm uma enciclopédia lá que vocês vão encontrar até, sei lá, a história do não sei o que lá, porque realmente o Cássio, assim, pode contar um pouquinho da tua história, Cássio. Como é que você começou essa pesquisa? De onde é que vem toda essa tua busca? Enfim, tu pode contar isso para o pessoal também. Isso enriquece mais ainda aí essa busca pela tua enciclopédia lá no YouTube, lá, porque eu assisto também, assim, realmente é fenomenal, gente. É coisa de outro mundo. Interessante essa sua pergunta, porque eu comento muito isso, como que eu me tornei um pesquisador, né? E eu me lembro, assim, que em 1983, a gente estava... 83, não, desculpe, em 82, eu estava com um carrinho de papelão na rua, juntando livros, papelão, tudo para vender no ferro velho, para poder realmente comprar comida em casa. E o que aconteceu? Eu achei um monte de livros na frente de uma casa, bem aqui no bairro onde eu moro hoje. Eu saía do bairro onde eu morava, né, e falava, não, vou pegar papelão ali no lado da Vila da Lila, que lá o lixo é melhor, né, os recicláveis, né, são melhores. E eu achei esse monte de livros, eu falei, nossa, eu vou vender tudo no ferro velho. Só que eram livros muito atuais. E teve 2 livros que eu não vendi. Um de química orgânica, que um moleque de 10 anos quer com um livro de química orgânica, mas eu olhei e falei, não, isso aqui é importante. E era um livro muito atual,
Era um livro daquele ano mesmo, não sei o que estava fazendo no livro, no lixo, né? Naquela época era muito comum as bibliotecas. Então, assim, eram todos livros que poderiam estar muito bem numa biblioteca. E tinha um outro livro também, do Eric von Däniken, Eram os Deuses Astronautas. Parecia que aqueles livros foram colocados ali para mim, né, para eu pesquisar. E por causa desse livro do Eric von Däniken, eu comecei a ler a Bíblia também. Eu tinha uma Bíblia em casa e eu comecei a comparar, né, aquela história dos astronautas do passado, né, que fizeram contato. E aí, pela primeira vez, eu me deparei com as construções lá na Ilha de Páscoa, e essas construções em Machu Picchu. Eu sei que eu fiquei maluco com aquilo. Então eu me tornei um pesquisador nessa época, sabe, em 82. Queria realmente beber na fonte, queria entender. O livro de Química Orgânica, eu vi aquelas ligações carbônicas, eu fiquei maluco com aquilo, mas guardei. E esse livro serviu para o meu irmão quando ele foi fazer farmácia. Serviu. Olha, vou te dizer, 20 e poucos anos depois, esse livro ainda serviu. E eu tenho ele aqui em casa, até hoje, esse livro de Química. E dessa maneira, que interessante, hein? As coisas não começam por acaso, né? Elas não acontecem por acaso. E aí que eu me aproximei realmente da Bíblia. Eu fiquei mais de 18 anos dentro da Igreja Católica, né? Eu fui catequista, quase me tornei padre. Fiz uma preparação chamada propedêutico. Essa preparação chamada propedêutico é para ver se você vai para o seminário ou não, né? E nessa preparação eu entendi que não estava certo. Eu não seria um bom padre, não. Sabe? Não mesmo. Então eu falei assim, bom... Eu acho que não seria, não. Não ia dar para ser um bom padre, não. E realmente eu procurei um outro caminho para mim, né? E dessa maneira, assim, nunca mais parei de pesquisas, nunca parei. Depois que conheci, então, Dáquila Pesquisas, que na época se chamava Projeto Portal, então foi onde eu mergulhei realmente nessas viagens, porque eu nunca tinha saído do país, nunca tinha saído do Brasil. E logo a primeira, já fui logo para a França em busca, né, de toda a história de Joana d'Arc. E o ano passado, o Janine e eu fomos para a França em busca de toda a história de Maria Madalena. E assim por diante, né? Não para mais a pesquisa, porque fala, olha, ali está acontecendo alguma coisa, nós vamos lá. Olha, em tal lugar está acontecendo tal coisa, nós vamos lá também. E assim vai indo, né? Hein, Cássio? Olha só, você falou do livro do Eric von Däniken, né, que Eram os Deuses Astronautas. E como foi o dia do professor aí, acho que foi semana passada, o dia do professor, se eu não me engano, ontem. Foi essa, terça-feira. Terça-feira, dia 15. Terça. E já para homenagear o Dia dos Professores também, homenageei vocês aí que estão dando aula para nós aqui. Parabéns para todos os professores. Mas você também é um e uma coisa... Imagina. Talvez eu fui. Agora estou reaprendendo. Você falou do livro do Eric von Däniken. Eu fazia mecânica industrial. Eu sou formado em mecânica industrial também. Tudo a ver, né? E um professor chegou para mim, o nome dele era professor Matiel, um beijo no coração, professor Matiel, um italiano, sarna, que só ele, né? Cri-cri, que só ele ali, nos tornos, enfim, uma pessoa que me ajudou bastante a entender a matemática da mecânica industrial. E ele disse assim, vocês não conhecem nada. Ele chegou no torno assim, e falou para mim, vocês não conhecem nada, vocês têm que ler os livros Eram os Deuses Astronautas. E eu fiquei com aquela mensagem muito, muito, muito tempo até conhecer daquela pesquisa. Eu nunca esqueci o que ele me falou. Para mim, parece que foi um gatilho aquilo ali que ele falou, ele se aproximou de mim e falou aquilo ali. E eu lembro até hoje, cara, como é que aconteceu aquilo. E olha como acontece esse despertar, primeiro lá no inconsciente, né? Que vai te levando para o caminho, né? Para o teu compromisso, digamos assim, até você chegar onde realmente... é a tua casa, digamos assim, né? E para mim foi fenomenal. Parabéns a todos os professores, em especial aí para o professor Matiello também. Por gentileza, pode continuar. Eu queria só fazer esse adendo aí. Não é que você está embalado? Pode seguir. Eu queria falar de um trabalho que a Janine e eu fizemos, né, no meu canal, que foi várias lives, né? São umas cinco lives que fizemos falando sobre os caminhos das deusas. E a gente foi atrás exatamente
arquétipo feminino, dessa força do feminino que foi tantos e tantos séculos, né, rechaçada, essa energia feminina, essa beleza, né, essa força. Eu quero ressaltar essa questão da força, porque tem muitas mulheres que olham para o feminino e têm vergonha do feminino, sabe? Como se o feminino fosse fraco, como se o feminino não tivesse força. E aí elas querem se transformar em masculino para realmente combater o masculino que não presta, sabe? E como se o feminino fosse fraco, que a única força realmente que existe é a do masculino. E elas estão realmente muito enganadas sobre essa questão. Porque no feminino tem tanta força, e na nossa pesquisa, a gente olha para tudo isso e fica maravilhado, sabe? Então, assim, para quem gosta da Bíblia, né, tem um texto de Atos dos Apóstolos, que Paulo, ele chega em Éfeso, e daqui nós fomos para a Turquia. Éfeso fica na Turquia, e nós fomos para aqueles pontos onde no Apocalipse fala das 7 igrejas do Apocalipse. Esmirna, Tiátira, Pilha, Frígia, Pérgamo, todas essas igrejas, elas eram casas, não eram construções como a gente tem hoje, ideia de igreja, né? Mas eram casas que ficavam nessas cidades ali da Turquia. Próximas ali de Éfeso, dá para você ver a Grécia, dá para ver também a ilha de Patmos, né? E nós vivemos essa experiência lá, vimos tudo isso, e fomos num lugar onde Paulo foi apedrejado. Ele chegou lá e encontramos essas ruínas, né? Que Paulo estava lá e as pessoas faziam esculturas da deusa, certo? Na época era Diana, a deusa cultuada. E nessas lives que fizemos, né, meu amor? A gente foi falando assim da presença do feminino no nome de várias deusas. E nessa época, Paulo chegou lá e disse que aquela deusa era uma grande idolatria. Que Qual Paulo só levava as pessoas... que foi? Qual dos Paulo? O Paulo de Tarso. O de Tarso? Esse que é considerado uma das colunas da igreja, né? Que é Pedro e Paulo. Sim. Paulo, ele foi, na verdade, né, com informações que recebemos do nosso amigo Idibel, o Bilu, disse que ele era realmente um grande infiltrado naquele movimento, né, do cristianismo primitivo. E ele chegou lá e distorceu tudo. Se vocês pararem para ler as cartas de Paulo, tem coisas que só Paulo fala. Nem nos evangelhos, que foram uma compilação, né, de tudo, nem nesses evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tem as coisas que Paulo fala. Paulo não andava com os apóstolos. Ele foi realmente um que se infiltrou ali depois. Mas esse é um outro tema. Mas o que acontece? Ele foi ali... A história é longa, né? É muito longa essa história, para a gente não fugir do tema aí da deusa, né, do feminino. Demétrio chega para Paulo e fala assim: o que você está fazendo? Essa cidade, ela respira a deusa. Nada que acontece, né? Tudo está voltado para a deusa. Nada acontece fora dela. E ele queria destruir tudo aquilo e foi muito perseguido. E ele teve que sair daquela cidade às pressas. Nós tivemos o privilégio de ir lá e até mesmo conhecer também na Turquia um lugar que é conhecido como sendo a casa de Paulo, onde ele nasceu. Então, toda essa região, que na época se chamava Anatólia, ela era completamente plena da energia feminina. Plena. Né? Você vai ver, assim, teve um período que os gregos acabaram dominando lá, e você vê as imagens da Medusa, né, para todos os lugares. Eu ficava brincando com os meus dreads, né? Eu via aqui as imagens da Medusa, e eu chamava: mamãe, que saudade, quanto tempo. O Urandino olhava pra minha cara e falava assim: mas é muito doido isso aí, não tem noção. Eu falei assim: minha mãe tá aqui, cara, eu tô com uma saudade dela, tá aqui presa aqui, vamos embora pro Brasil. E quando a gente olha assim para a presença do feminino na história, é algo incrível, né? E que não tem como não falar de Madalena. Né? A gente reservou um momento muito legal nas lives, falando realmente, né, da energia do feminino que estava ali na pessoa de Madalena. E a Madalena, nós nos conhecemos, né, apenas aqueles que chegaram até a França, ali na parte da Europa, ali onde ela viveu.
ela é muito cultuada. Menos se fala de Jesus, mais Madalena mesmo. Tudo, para todo lado que você olha é feminino, é Madalena. E o mais incrível é que a deusa, ela existe lá até hoje. Eles cultuam isso. E não só na França, mas agora também lá na Inglaterra, né, amor? O feminino também é bem presente em alguns pontos, como Glastonbury, né, que foi a cidade de Arthur, Avalon, né, e lá também tem bastante presença desse patriarcado que tentou abafar o feminino, e nós até achamos interessante que tudo é feminino, e lá na Inglaterra o Cássio ainda levantou a questão e o masculino, porque o que nós conhecemos da história de Avalon é que Arthur, ele teve o treinamento dele assim como Morgana teve, né? E tudo aquilo era realidade paralela. E o que nós conhecemos da história deles é o treinamento da Morgana, o treinamento do Arthur não ser falado, né? E onde está o treinamento desse masculino? Porque se o universo é equilíbrio, então também não é só a deusa, né? É a deusa e o deus. Então nunca é um só, são os dois. Que é o que nós sabemos até pelo Bilu, que sempre que ele está, Isa também está junto. Nos contatos de Lilith e Emanuel, quando perguntaram sobre Emanuel ao lado dela, ela falava que ele estava ali com ela. E, então, as polaridades, elas estão sempre juntas. E, de alguma forma, né, o GO fez a questão de separar tudo isso. E, diante dessas nossas viagens e do conhecimento que nós fomos buscar e entender o que é que estava acontecendo ali na história, nós percebemos isso. Cássio acessou muitas coisas, né, amor, relacionado a isso. Vá. Passando a bola para ele de novo. Sim. E quero mesmo falar sobre essa questão, né? Porque uma parte nossa lá de Dáquila, nós chamamos de Rávala, com H. E a outra parte nós chamamos de Zigurates. E quando nós demos esse nome, porque antigamente a gente só chamava lá de fazenda. A gente vai para a fazenda e vamos para Zigurates. E depois o nosso presidente batizou, né, a região da sede ali com o nome de Rávala, com H. Lembrando de Avalon, onde nós fomos lá, em Glastonbury, na Inglaterra. Por quê? Porque quando a gente chegou lá e vimos o que virou da cidade, né, que é uma cidade que estava bem estruturada na época desses concílios que eu falei aqui para você, porque quem não assistiu o filme As Brumas de Avalon, eu até indico, né, para assistir, para entender realmente que quando você olha ali o treinamento da Morgana em Avalon, é um treinamento onde ela trabalha com os elementos da natureza, ela trabalha a tela mental, ela domina, né, a fauna e a flora, e está lá a presença, né, do Merlin junto com a Viviane. E o Merlin é o mago, né? Ele é o cara que ele conseguia realmente dominar o fenômeno da fantasmogênese, que é a transfiguração, também chamado de transfiguração, de dominar os elementos da natureza também. E a gente olha ali aquela parceria do Merlin com a Viviane, a força do feminino e a força do masculino. Cada uma delas ali atuando. Apesar do filme mostrar apenas o treinamento da Morgana, subentende-se que o treinamento do Arthur, junto com o Merlin, era algo fenomenal. Algo muito forte. E onde é que está o treinamento? Porque hoje a gente vive numa sociedade que as mulheres, elas esperam dos homens esse homem completo, vamos dizer assim. Que ele tenha toda a força do Yang, sabe? E ele tem o equilíbrio também do feminino dentro dele. É que nem a Janine, assim, eu cuido dos cabelos dela, cuido da sobrancelha dela, porque sou cabeleireiro também, sou designer de sobrancelha, maquiador. Mas, assim, a mão aqui tá toda calejada, quem olha a minha mão fala assim, esse cara, ele é o quê, então, com essa mão de peão? Ele é um terapeuta? Ele é um pedreiro? O que ele faz? Porque, assim, do mesmo jeito que eu derrubo uma parede, construo uma parede, sabe? Ponho o piso no chão, não importa, eu vou lá e faço uma sobrancelha. Então, assim, e se a mulher também ela tem o masculino dela bem equilibrado, ela também é uma mulher melhor. Então, assim, não é que a mulher vai se tornar um macho e que o macho vai se tornar o
uma mulher, uma fêmea, não é isso. Mas nós precisamos, para essa serpente da Kundalini estar bem equilibrada em nós, que também representa o masculino e o feminino, a gente precisa realmente dominar essas duas energias em nós mesmos. E era o que a gente olhava lá em Avalon, né? Em Avalon, na Inglaterra, que o local onde a gente viu ali a construção da igreja, Glastonbury, toda aquela região, virou um misticismo. A gente olhou varinhas, né, do mago ali, sem condutibilidade nenhuma, mas vende porque é bonita, sabe? Então, assim, sabe, o treinamento do mental, que foi ensinado por Jesus lá no passado, por Madalena lá no passado, porque Jesus é o cara do mental. Se você perceber assim, alguns textos bíblicos, eu tenho até uma live no meu canal que eu falo isso, Jesus e o mentalismo, ele fala assim, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, vocês vão dizer a essa montanha, saia daí e lança-te lá no mar. E a montanha vai fazer. Uau! Isso aí é fé? O que a gente aprende de fé é isso, né? Dobre o joelho, peça para que Deus realize a bênção. Não, ele está falando que você vai mandar. É um decreto. Jesus está falando do mental. Ele está falando exatamente do decreto, faça-se. E quando Jesus ele é representado lá no passado, em desenhos rupestres, ele é um homem com uma varinha na mão. Assim como os persas entendiam Jesus como um mago. Por isso que os magos lá da Pérsia foram visitar Jesus quando ele chegou de nave. Eles viram a nave dele chegando, eles esperavam também o Messias, e eles foram lá reverenciar o Messias. Por isso que eles entregaram o que representa os elementos da natureza, o ouro, o incenso e a mirra. O melhor de tudo, do elemento líquido, da água, do fogo e dos minérios da natureza, né? O ouro está ali na frente de tudo. Então é interessante quando a gente olha para esse simbolismo tudo e vemos como tudo isso foi distorcido. Hoje a mulher clama, né? Nossa, eu preciso de um sacerdote. Eu preciso de um homem que seja um sacerdote. Mas cadê os sacerdotes? Cadê o treinamento para os sacerdotes? Cadê? Com essa força, né? Como a força do Mestre Jesus, como a força lá do Merlin, um homem que esteja bem equilibrado nessas duas polaridades. Somente um homem assim pode preencher uma sacerdotisa. Somente um homem assim. E aí o que o sistema ensinou? Que nós homens devemos ser ogros, né? Brutos, macho, insensível, que não pode, que não deve. Eu fico vendo assim, né? Como a Janine fica feliz quando eu pego a tesoura e corto o cabelo dela. Então, quando eu faço, põe ela deitada aqui na minha perna e fala, vem cá que eu vou fazer sua sobrancelha. Depois que eu deixo ela toda gatona, eu falo assim, deixa que agora eu vou fazer a arte melhor. A gente não pode falar agora porque tem crianças assistindo. Existe uma troca aí. Que maravilha, hein? O Cássio, me diz uma coisa assim. Então, buscando na história, lá no passado, a gente sabe que a mulher era uma das melhores alquimistas que existia, né? Vem da alquimia, enfim, depois vem até antes de Cristo também, né? Aconteceu até o banho-maria, eu estava falando de alquimia outro dia, até o banho-maria vem da alquimia de Maria, né? Que era uma alquimista aí também, que também foi apagada na história, e hoje só se conhece o banho-maria, né? Então, a mulher, ela conseguiu, digamos assim, manter o conhecimento e passar de geração para geração muito melhor do que o homem. Ou como é que aconteceu isso? Porque, olhando a história, parece que o homem perdeu a memória, perdeu o conhecimento, enfim, alguma coisa aconteceu nesse processo, porque ele se preocupou mais com a matéria, digamos assim, nas conquistas, do que nesse equilíbrio das polaridades, desse conhecimento da alquimia. Mas esse conhecimento, ele persistiu, Pavão, exatamente por causa da força do feminino. Sabe, aquela astúcia,
Ah, tá bom, o homem está lá na frente, dominaram, estão quebrando tudo. Sabe, o silêncio, Sim. o escondido, Aham. o por detrás, na sutileza. A mulher é assim, né? Eu costumo brincar, a mulher tem a visão Sim. periférica perfeita e nós homens temos que desenvolver, né? Então, se passa uma bonitona perto da gente, o que a gente faz? A gente dá uma olhada para trás para poder ver. E aí já leva um Nunca tapão na fiz isso. cabeça, né? Você está olhando o quê? A mulher ela não precisa torcer a cabeça, porque passa um bonitão, você pensa que a mulher não olha? Elas olham, só que a gente nem Olha. percebe. Elas olham porque a visão periférica dela está tão perfeita que ela vê a cor do sapato, da calça, da camisa, até da cueca do bonitão. Ela manda mensagem, ela pega o celular e ela manda mensagem para a amiga que está vindo lá atrás e fala: olha só quem é que está passando à tua esquerda, com um sapato dessa cor, com calça dessa cor, com camisa dessa cor. E a gente nem vê. A gente nem sabe. É. Então, foi nessa sutileza que quando a gente olha para Cabalá lá atrás, o que acontece? A Bíblia se constrói dentro de uma visão muito machista. Estou falando do Antigo Testamento e o Novo. Sim. Né? E quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, em 584 a.C., os sacerdotes e a realeza começaram então a estruturar a jornada do herói, onde a mulher e a serpente ela é ignorada, porque tudo é o simbólico ali no Gênesis. Porque a sacerdotisa ela era muito vista ali naquela região, porque elas dançavam com a serpente. E tinha o deus Piton, que estava ligado a semear a terra. E a mulher, quando estava ali na terra, ali, interessante que a gente olha também para esse período chamado do sedentarismo, o neolítico, o homem caça e ele cria também, né, os animais, e a mulher, ela cuida da terra, é da semente. Ela está ligada ao clima, à chuva, sabe? Às estações, à nutrição. E ela está ligada ao celestial. Então, ela está ali com a energia telúrica, a Gaia, e ao mesmo tempo ela se conecta com a energia celestial. Nada mais perfeito dela ser a sacerdotisa. Ela está ligada com a terra e com o divino. Então, a pitonisa dançava com a serpente e ela lembrava que quando Deus Piton ele semeava a terra, vinha a vida. O que os autores do Gênesis colocam? Que a mulher e a serpente é o mal. Que os agricultores, na história de Caim matando Abel, o Caim era o quê? Ele era pastor. Aliás, o Caim era agricultor. E o Abel era pastor. Os pastores brigando com os agricultores. O masculino brigando com o feminino. O Caim, ou seja, o feminino, mata o Abel, que é o masculino. Deus se agrada do Abel. Deus gosta do Abel e detesta a obra de Caim. E amaldiçoa o Caim. Então, nessa construção, nessa narrativa, o feminino vai sendo rechaçado. Então, naquele período, o dualismo persa estava muito forte. Os persas e a magia, mais um berço da magia. O Egito e a magia, templo de Ísis, outro berço da magia. E o feminino presente, as pitonisas naquela região de Canaã, ligado ao deus Piton, as sacerdotisas sagradas, o feminino, a terra, a Gaia, elas foram sendo abafadas. E essa resistência é incrível quando a gente vai buscar isso na história. Porque ela vai se mantendo na sutileza, sabe? Nessa força do feminino. Ela vai se mantendo. E aí, o que acontece? Essa força está infiltrada na Cabalá, que é a parte mística, né? Da Torá. Sim. Porque tem a Torá escrita, a Torá oral, e essa Torá oculta, sabe? Mística, que está aí todo feminino, toda a força. E ela adentra para esse cristianismo na pessoa de Madalena, que era de lá, desse lugar rechaçado da Galileia, o norte, onde estava o povo pagão. Magdala, é de lá. É desse local. E ainda tem
e ainda tem a Cabal Taquianá, que é a cabala ancestral, né? Que também a Cabal Taquianá é passada de geração para geração oral também, né? Sim, Então isso é sim. muito interessante, que eles falam muito das mulheres de Nínive, enfim, né? Com Nimrod, enfim, toda aquela parte. É bem interessante aí. E é Queria toda a só fazer um adendo aqui. região, Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Deixar uma boa noite aqui para o pessoal aqui. Pode continuar, e Cássio. toda essa região que você falou agora há pouco, Pavão, é tudo esse norte de lá, de Canaã, que é exatamente, vamos pensar de Jerusalém, tem o sul, onde ficou duas tribos, das 12 tribos de Israel, né? No sul ficou a Sim, tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e alguns de Levi, que eram sacerdotes. Mas no norte ficou a grande maioria das 10 tribos. E lá o norte sim. era bem pertinho da terra dos cananeus mesmo, porque toda Canaã é dos cananeus. E depois o que aconteceu com os estudos hoje em dia, descobriu-se que o povo hebreu, na verdade, são cananeus. Eles saíram de lá. E toda a história Que salada, bíblica diz o hein? quê? Toda a história bíblica diz que os cananeus são os pecadores e o povo hebreu é o povo santo. E quem foi que colocou isso como uma grande verdade foi um israelense chamado Israel Finkelstein. Acho que deu uma travada aí na internet aí, Não só tem um nenhum minuto aí. indício desse povo hebreu, desse povo judeu, que é tudo parente ali, né? Os abramitas, os judaítas e tal, são todos ali numa ramificação só. Não existe nenhuma evidência que eles tenham vindo de outro lugar, a não ser descendentes dos próprios cananeus. Nossa, isso foi chocante para a comunidade judaica. E ele, sendo um israelense, né, professor emérito da Faculdade de Tel Aviv, arqueólogo há mais de Sim. 50 anos, bom, o pessoal calou a boca, né? Pois descobriram uma ossada dos cananeus e foram comparar a genética com os povos dali daquela região. E o que se descobriu? Que é verdade. A genética está aí provando o que a arqueologia já tinha provado. E aí diz de toda essa Então história. nessa história toda ali, já estava na era masculina, é isso? Ah, exatamente, foi nesse período. Porque eles pretendiam, de alguma maneira, rechaçar o feminino, colocar o masculino em evidência, porque eram os sacerdotes e a realeza, e eles construíram, então, Sim. depois de 584 a.C., toda essa jornada, toda essa história. E é nesse período que Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, os 5 primeiros livros da Bíblia, são escritos, atribuídos a Moisés. Mas não foi Moisés. Moisés já tinha, sabe, transmutado já há muito tempo. Não foi Moisés. Já estava em outra realidade. Há 1000 anos, porque Moisés, ele é de 1500 a.C., aproximadamente. E a Bíblia começou a ser escrita 580 a.C. É muito Olha aí. tempo. Então, não pode ter sido escrito por Moisés. Mas é interessante que essa informação do feminino, ela persiste nas entrelinhas, mas ela fica. E eu fico maravilhado com essa Sim. existência, porque ela não foi bater de frente, ela não foi socar o masculino, não foi pôr bomba, sabe? Não foi pôr fogo no masculino. Ela permaneceu com a força do feminino. Permaneceu assim. E essa força de toda essa história aí para frente, dando uns passos à frente aí, vocês citaram aí a questão lá da França, como é que é me fugiu o nome dela lá. Madalena, na França, Joana d'Arc. Joana d'Arc, né? Antes veio Madalena e depois veio Joana d'Arc, né? A história feminina, Isso. né? Porque assim, porque o feminino, quando a gente olha para Joana d'Arc, a gente vê assim que a mulher era uma guerreira também, sabe? Porque às vezes pensa que o feminino e essa sutileza, essa força dessa
sutileza, das entrelinhas, da visão periférica, do silêncio, sabe? Aquela coisa quando o homem chega bravo em casa, não, porque vai ser assim, 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 assim. A mulher só dá uma olhadinha. Errou! Depende da mulher. A mulher sabe, a mulher sabe. O homem chega daquele jeito, vai. A mulher sabe essa olhadinha. Tem certeza que você acha que vai fazer assim? E daqui a pouco o homem tranquiliza, ele amolece. Isso é muita força. Quem assistiu o primeiro Hulk, eu estou falando assim, de uns 20 anos atrás, eles pegam um provérbio árabe, se não me engano, é que quando o Hulk está destruindo tudo, quebrando tudo, tal, mas quando ele para na frente da sua amada, aquele monstrão daquele tamanho, ele vai se derretendo todo, vai se desfazendo, e aí ele vira um homem, sabe? A Bela parou na frente da fera e a fera se desmontou. E é interessante que ela fala naquele filme, foi muito fácil te encontrar. E aí ele fala, não, mas para mim foi muito difícil. Cada um falando da sua realidade. Né? Ele na realidade da força, da loucura, e ela vendo toda a destruição que ele está fazendo, ela só para na frente dele. Eu acho legal, porque os caras jogaram bomba nele naquele filme, deram tiro, mas fizeram diabo com ele lá e não conseguiram parar. Até que o general fala, não, se você, minha filha, parar na frente dele, só você que vai parar esse cara. É só você que para esse cara. E ela fica só paradinha olhando para ele e ele desmonta. Aqui, nesse filme eu vejo ali uma força ali do feminino, é claro, né? Naquela alegoria, né? Mas mostra ali aquela força do feminino. Mas quando a gente olha para a Joana d'Arc, a gente vê assim que, como uma jovenzinha pôde fazer aquilo? Está guardado dentro da mulher uma força gigantesca também. Eu digo força física. Uma força física gigantesca. Porque se colocar a gente para parir, né, para a gente dar à luz a uma criança, pô, se a gente está com uma espinha, a gente já chora, né? A mulher ela traz a vida para o mundo. Ela se vira do avesso e põe uma vida no mundo. Então, assim, quando a gente foi lá procurar a Joana d'Arc, a gente estava vendo essa força da guerreira também. Que se tiver que defender a sua cria e tiver que pegar uma espada, se tiver que liderar um exército de macho, uma jovenzinha de 14 anos tem força para fazer também. E aí eu gosto muito daquela música do Erasmo Carlos, que ele fala, né? Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu que faço parte da rotina de uma delas, sei que a força está com ela. E isso é muito incrível. Então, assim, quando nós fomos para a França, quando nós fomos para a Turquia, nós estávamos atrás da deusa. E é interessante, se você olhar para toda a história, até nos dias de hoje, até mesmo dentro de toda essa sociedade, do jeito que é hoje, olhando para a política, para as religiões, de alguma forma, eles sempre tentaram tirar a mulher, mas a mulher sempre estava ali presente. Nas religiões existem os padres, existem as freiras, né? Na política, tem o homem, tem a mulher. Em todo lugar que nós olhamos, tem o homem e tem a mulher, porque não dá para ficar sem a mulher, porque a mulher faz parte do equilíbrio. E se eles querem, a intenção, né, sempre foi o poder, não há poder sem o poder feminino, né? E isso a gente encontra ao longo da história, em qualquer história que você olhar, a mulher está sempre ali presente. E aí, hoje, nos dias de hoje, quando nós trabalhamos e atendemos os casais, o que nós mostramos é realmente isso, o que o Cássio iniciou lá, falando no início da live, que muitas mulheres acreditam que para elas serem vistas, reconhecidas, elas têm que competir ali com os homens, elas têm que agir mais no masculino, né? E, na verdade, não é isso. Como as Amazonas, como as mulheres fortes aí nas histórias, e Joana d'Arc, que ele acabou de falar, né?
E nós, mulheres, mesmo no nosso maior feminino, vai mexer com um filho nosso. A gente vira leoa. Né? Então, assim, a gente É traz melhor uma não, né? força de dentro. E aí o que eu quero dizer é assim, a mulher, ela não é aquele menino feminino frágil. A mulher nunca é frágil. E o homem, ele também nunca é forte demais. O homem também é sensível. E isso nós trazemos para os casais que nós atendemos, por quê? Qual é o nosso papel hoje na nossa sociedade? Tipo, meu marido está passando por dificuldades, eu não vou jogar mais problemas para cima dele e eu também não vou cobrar tanto assim dele. O que eu vou fazer? Eu vou pegar na mão e falar assim, bora junto. Nós dois estamos no mesmo barco, vivendo a mesma vida. Minha casa é sua casa, os filhos são nossos. Se nós não abraçarmos isso juntos, não existe. Não são dois caminhos, é um único caminho. Que nós sempre falamos em todas as lives. Existe o caminho do casal. Existe a minha particularidade, existe a particularidade dele e existe a particularidade dos dois. Que, se você olha para a história de Maria Madalena e Jesus, tem a história de Jesus, tem a de Madalena e tem a dos dois. Então, tudo isso é muito perfeito também dentro de todas as histórias. Nós olhamos para Morgana, nós olhamos para Arthur, existe a vida deles individuais e existe aquilo que eles podem fazer juntos como irmãos que foram. O compartilhar, o viver do masculino, feminino, da Viviane e do Merlin, como o Cássio colocou, e de tantos outros aí, a Ácera e o Deus El. E nós vemos isso a todo momento nos contatos lá, nas bibliotecas de Dáquila, o Bilu falando das polaridades, os contatos que sempre disseram que estão em polaridade. Tudo é polaridade, tudo é homem e mulher, tudo é masculino e feminino. Então, quando nós olhamos para essas figuras mais importantes da nossa história, é ali que nós temos que nos espelhar, porque nós fazemos parte dessa história. E essa história tem tudo a ver com nós, conosco. Olha eu matando português. Tanto que o Bilu fala, né, amor, isso não é da minha época, por isso que estou pedindo ajuda para os universitários de certos lugares, né, que nós temos que lembrar da nossa memória cósmica, né, Sim. do que aconteceu. Um deles é a Turquia, né? A Turquia, nós fomos num lugar na Turquia chamado Monte Nevrut. Esse local é um local incrível, né? Onde nós passamos lá eras e eras, e quando estávamos caminhando, subindo ali aquele morro, aquela montanha, nós escutávamos um eco do passado, que éramos nós mesmos chamando a nós no futuro. Uma coisa incrível. Olha que legal. Uma coisa muito incrível. Então, assim, o Bilu disse mesmo que tem muitos lugares que nós vamos passar e vamos acessar essa memória cósmica. Vamos lembrar muito. E um desses lugares é a Turquia, que nós temos que voltar lá. Precisamos voltar, fazer uma outra expedição para lá. Tomara que façamos aí pro ano que vem. Vamos ver se dá para a gente fazer. Tem que ir para a Turquia também, ver se eu não estou lá. E a Janine falando aqui sobre essa parte do masculino, né? E da sensibilidade do masculino, me fez lembrar uma música do Gonzaguinha, que ele diz assim: um homem também chora, menina, morena. E foi tirado isso da gente, né? Porque a gente aprendeu desde pequenininho: o homem chora, você aguenta. Você não pode mostrar sentimento. Você é frio. E fica difícil isso, porque a gente vai anulando uma parte nossa. A gente anula o feminino em nós. E isso atrapalha o desenvolvimento do masculino. Então eu costumo sempre dizer que um homem que está bem trabalhado no seu feminino, ele se torna um homem melhor. Ele é um homem mais pleno. Ele é mais encantador. Ele é mais forte. E isso é muito interessante. Muito interessante mesmo. Mas tem mais magnetismo também, né, cara? Exato. E a gente vai precisar enfrentar. Né? Enfrentar toda essa doutrinação que o governo do caos colocou na nossa cabeça, porque isso é uma estratégia de guerra, né? É dividir para conquistar.
Então, eles separaram o masculino do feminino, apresentaram a mulher como uma inimiga, e hoje isso está cada vez mais forte. Eu fico vendo aí nas mídias sociais aí um discurso de que não chegue perto da mulher, que a mulher vai levar o seu carro, vai levar a tua casa, vai levar os seus filhos, e vai deixar você sem nada. Você é feliz com o feminino. Ela te usa. Do mesmo jeito, a mulher escuta. E a Não tua se internet aproxime do masculino. tá dando uma travada aí, Cássio. Não sei se é a Opa. tua ou é a minha. E agora, tá melhor? Porque aqui para mim na câmera tá tudo normal. Ah, a minha câmera também. Será que... Deixa eu chamar os ultras aqui para dar um jeito. Então, Eu já combinei com... Antes de começar a live, eu combinei com eles assim, ó. Vocês se preparem porque vocês vão ter que trabalhar hoje. pois é. Então, o Não, que tá melhor acontece? agora. Tá bom, melhorou. Quando a gente vê essa estratégia de guerra, de dividir para conquistar, né, atuando, né, no comportamento tanto do masculino como do feminino, das mulheres dizerem assim, a homem nenhum presta, homem não dá certo, homem você não deve confiar. Isso não é um feminino dizendo para o masculino, não é um masculino dizendo para o feminino, é o governo do caos semeando a discórdia para que a gente não se encontre. Porque quando o masculino se encontra, era uma força gigantesca. Nós geramos aí o Santíssimo Graal, né? Nós geramos aí o maior artefato que existe aqui no sistema Terra. Mas precisa ter esse encontro. Precisa ter esse encontro. E com realmente muito. Só um pouquinho. Eu não, eu não sei se está travando para vocês aí também, mas para mim está dando uma travada aqui também. Para nós aqui tá normal. Não está travando aqui, não. Eu não sei para as pessoas Que estranho. que estão acompanhando. É, Os telespectadores. vocês que estão nos vendo aí, está travando para vocês também. É muito legal. Você tocou no grau, né? Eu tenho aqui um dos livros. Eu gosto de promover livros. Eu tenho aqui o Grau Secreto dos Merovíngios. É um livro bem bacana para se ler, entender um pouquinho da história também. É bem legal. É um livro bem antiguinho, bem bacana de travou. A gente já retorna aí com os nossos comerciais. Entramos nos comerciais. Ô, louco, meu! Né? E tem aqui o Grau Secreto dos Merovíngios. Tem aqui o Retorno dos Cátaros também, que também vai encontrar muito do feminino dentro desses dois livros aí, muito bacana também. Eu vou indicando aqui para o pessoal. E também tem aqui os Guardiões da Linhagem de Cristo também. Livro muito bacana também, é para ler e reler, porque aqui tem muitas entrelinhas, né? Muito bem, feitos os comerciais, vamos voltar. Você falou há pouco dos cátaros, né? Que foi quando nós fomos visitar Madalena, nós fomos para essa região dos cátaros e dos albigenses, que eles foram também destruídos, né? Foi uma chacina. Por quê? Porque eles tinham uma Bíblia que era só deles. E eles reverenciavam mesmo todo esse cristianismo primitivo, que hoje é chamado, né, de uma forma pejorativa, né? São as gnoses. Mas as gnose quer dizer conhecimento. E o cristão primitivo, ele estava ligado ao dualismo persa, ele estava ligado à filosofia, eles estavam ligados aos ensinamentos de Jesus, ao mentalismo, a esse decreto, os decretos, né, que Jesus realmente utilizava, quando ele ia realizar o milagre, quando ele diz, Lázaro, venha para fora. É um decreto. Não tem oração ali. Ele vai ali fazer a menina, a filha de Jairo, voltar à vida, ele não fica fazendo orações e orações, ele fala, Talita cum, menina, levante. Isso é um decreto. Ele passa
lama lá com cuspe no olho do cego, e ele não faz um monte de oração, não. Ele fala efeta, quer dizer, abra-te. É um decreto. Esses decretos estavam presentes no cristianismo primitivo, e é exatamente o que, dentro da magia, depois de alguns períodos, foram chamados de encantos. Quem assistiu Harry Potter, cada frase em latim ali que era falada, ou em grego, era um encanto, era uma frase forte para realizar um feito. Quase a mesma coisa que um decreto. Só que o que a gente percebe que a própria magia, né, que quer dizer conhecimento, quer dizer sabedoria, ela também foi caindo no misticismo com o decorrer do tempo. Hoje é muito difícil você encontrar realmente uma magia genuína, um conhecimento genuíno. A gente, quando estava lá em Glastonbury, a gente ficou um tanto quanto decepcionado, porque a gente estava procurando alguém que realmente dominasse os elementos da natureza, como Morgana, ou Viviane, ou como Merlin, e a gente não viu nada disso. Até os círculos de pedra foram mexidos, num deles que é voltado realmente ao feminino, que fica na cidade de Avebury, que inclusive tem no livro A Deusa do Cavalo Alado, algumas pessoas de Dáquila Lacey. Eu esqueci do livro, senão eu traria aqui para vocês verem. Fala desse círculo de pedra lá em Avebury, porque ele trabalhava realmente o feminino, a Kundalini. Então era um grande círculo com 2 pequenos no meio dele, e desses círculos pequenos, eles também tinham círculos em espiral. Já não existe mais nem as pedras, muitas pedras tiradas do lugar, colocadas obeliscos, e além disso, 2 rodovias, estrada de asfalto, né? De asfalto mesmo, cortando o círculo de pedra. Então, assim, acabou toda a frequência do feminino que tinha ali naquele lugar. A cidade cresceu em volta, as pedras ficam em torno do vilarejo que cresceu ali. Então, isso é muito triste, porque tudo isso também tinha a ver com a nossa história, né? E eu até perguntei para o Cássio, quando nós estávamos lá, como, né, que criou-se aquele círculo, a finalidade, tudo. E ele me falou que foram nós que criamos aquilo. Nós que levamos aquelas pedras para lá, nós que fizemos tudo aquilo para ficar de registro para esse momento que nós vamos nesses lugares e reconhecemos. Então, assim, nós acessamos também as nossas memórias. Mas, infelizmente, esses círculos, eles estão todos fora da frequência do que já foi. E, como o Cássio disse, em Glastonbury também não tinha nada daquela magia de Morgana, de Avalon, de Arthur, nada. Mas uma coisa muito interessante, que ao lado do mosteiro tem um parque, pode se chamar de parque? Parque, né? Um parque onde eles dizem que corre uma água sagrada. É que não dá para mostrar imagens aqui, senão eu colocava as fotos. E chama-se um lugar Cálice Sagrado. Preste atenção, Cálice Sagrado, voltado à religião. Mas lá quando você olha, tem pessoas de tudo quanto é tipo. Virou misticismo mesmo. E eles dão até uma garrafinha para você encher com aquela água, beber aquela água, porque aquela água é sagrada, é isso que eles falam. Aí, então, tem a fonte, que ela corre por um local que tem a silhueta de um feminino. Ela cai num círculo onde representa as polaridades masculino, feminino e elemento neutro. E depois ela faz umas curvinhas, como se fosse a Kundalini, indo para pineal. Só que a pineal, ela fica num jardim escondido, que ninguém vai lá, é lá no fundo desse parque. Então a pessoa olha aquela água correndo, ela fala assim, essa água está correndo lá porque é no esgoto, né? Mas aí a gente começa a ligar
os simbolismos que tem ali, e a fonte, o lugar onde caía a água é exatamente uma pineal. O desenho é uma pineal. Olha que É interessante. muito interessante. Aí o Cássio ainda comentou, eles só não colocaram 2 correntes de água aqui, porque senão ia dar muito na cara, que era Kundalini subindo. E assim, um lugar com um nome religioso. José de Arimateia levou a árvore para plantar lá naquele lugar, né? Lá eles não falam muito de Madalena, mas falam que José de Arimateia ele levou lá, e João também esteve lá. Então está tudo voltado para a religião que na época era a religião nova religião, como mostra no filme As Curvas de Água, e que a fé antiga ela deveria acabar, que deveria ser destruída. Mas é interessante que essa fé nova, voltamos lá no comecinho, né, para a patrística, ela pegou vários elementos antigos, como o deus Mitra, né, que era celebrado, muito venerado na Índia, muito venerado na Pérsia, né? Estou falando aqui do dualismo persa, e o deus Mitra também era muito cultuado lá, e a festa dele é no dia 25 de dezembro. E o solstício está lá, né? E quando você olha para dentro do ostensório, lá dentro tem uma hóstia, mas você olha para o ostensório, é um sol, não é? Vocês já repararam? Sim. Quando o padre carrega o ostensório, que é um sol, lembra Mitra. Então eles foram pegando os elementos chamados pagãos e colocando ali coisas chamadas cristãs. E foi estruturando o cristianismo romano. Até mesmo a festa da Páscoa, essa coisa do coelho e do ovo, era outra festa chamada pagã. E eles fizeram toda essa mescla lá no comecinho do século III, século IV, e os córdex dos evangelhos também ficaram prontos nessa época. Então, esse cristianismo romano que nós temos é um grande plágio de outras religiões que já existiam e que eram muito cultuadas. Mas para que, até a festa do carnaval, eu estou colocando para vocês que são pesquisadores, se vocês forem ver todas essas festas, eram festas cultuadas em outros povos, chamados pagãos, e que esse cristianismo romano foi ali fazendo um plágio, ajeitando tudo aquilo para construir o que é chamado hoje de um dogma. E é interessante isso, quando a pessoa levanta uma bandeira, mas você está falando só heresias. Baseado em quê? Nesse dogma? nesse plágio? Então quer dizer que o plágio é a verdade. E o que eu estou falando é heresia. Vocês não fazem nem ideia de como foi construído isso que é chamado de dogma. Isso foi chamado de dogma e construído por uma pessoa que nem cristã era. Constantino nunca foi cristão. Nunca. Nunca foi um convertido. A história está aí para mostrar isso. E como? Seria a mesma coisa de eu querer convocar um concílio hoje. Eu, pelo fato de ter sido batizado na Igreja Católica, crismado, e ter vivido muito tempo os sacramentos católicos, eu acredito que eu tenho mais autoridade para chamar um concílio do que o próprio Constantino. Que não é nada. Então, quer dizer, ele monta um grupinho ali que ele chama dos Santos Padres, da patrística, dos cabra-bão, e as heresias que nasceram, as heresias nasceram do meio deles mesmos. Aqueles que não aceitavam a panelinha, eles foram chamados de herege. Você é um herege. E a heresia quer dizer opinião diferente. É só ter uma opinião que você não serve. É só ter opinião. E é o que mais dimensional tem, né? A gente tem uma opinião diferente uma do outro constantemente. Constantemente nós temos opiniões. A gente tem uma enciclopédia de opiniões. Pois é. E por isso nos chamam de hereges. Então é interessante quando a gente vai buscar na fonte a informação, que a gente percebe que a manipulação está lá. Está lá. E é interessante, gente, quando a gente fala no feminino,
O carinho que eu tenho por Maria, a mãe de Jesus, que é mais um arquétipo do feminino, que foi realmente rechaçado, e a gente nem percebe. Olha só, nesses concílios, eles definiram que Maria era mãe de Deus, e ela era a mãe da natureza divina. Olha só, aí fica complicado. Ela é mãe da natureza divina e da natureza humana de Jesus. Ela é esposa do Espírito Santo. Aí eu pergunto, esposa de José ou esposa do Espírito Santo? Ela é esposa do Espírito Santo. Ela é filha de Deus Pai. Penso eu que não tem ser humano mais ligadão, mais ligadona na Trindade do que ela. Mas ela não é deusa. E ela nem pode interceder junto a Deus Pai. E nem a Deus Espírito Santo. Ela só pode interceder junto ao seu Filho Jesus. Peraí, mas ao mesmo tempo nós aprendemos que não existe hierarquia na Trindade. E qual é a dificuldade de Maria chegar a Deus Pai? E qual é a dificuldade de Maria chegar a Deus Espírito Santo, que é seu esposo? Ela só tem acesso a Jesus. E ela só intercede junto a Jesus. Ela é a mãe de Deus. Sim. Mas ela não é deusa. Olha o nó. Como diz o conversa para boi dormir. Então, Nessa questão. Sutilmente, eles tiraram a deusa. Sutilmente, eles tiraram a deusa, colocaram Maria no lugar, que até mesmo o finalzinho do filme As Brumas de Avalon é assim. Só que não é a deusa. Pois é. E essa história dessa sobrevivência do feminino, nessa nova era que a gente está agora, que entrou nessa frequência, né, junto com a anomalia magnética, enfim, conta um pouquinho para nós aí dessa nova era agora, a era feminina. Como é que a mulher ou o homem, enfim, consegue trabalhar no sentido, né, de ter esse resgate dessa consciência da importância do feminino, porque hoje o feminino ele tá trabalhado na sexualidade, né? E não na importância como frequência, né? Ou polaridade. Ele está muito na sexualidade, a aparência, enfim, um monte de coisa, né? Como é que a mulher e o homem podem trabalhar dentro dessa era feminina na sua prosperidade, no seu equilíbrio, ou seja, equilíbrio em todas as áreas da sua vida? Bom, 2 ou 1? Eu vou aqui tomar a frente. Eu penso que se pudermos evitar, né, a competição, já é um grande passo, sabe? Porque às vezes o feminino está competindo com o masculino está competindo com o feminino, e a gente vai dando lugar a esse desencontro, sabe? E tirando essa competição, a gente conseguir valorizar, honrar, respeitar, né, ambos, sabe? O masculino respeita e acolhe o feminino respeita e acolhe o masculino. Eu penso assim que é um bom começo, sabe? O estar juntos, o procurar ter assim um diálogo. No nosso trabalho no Casal Terapias, a gente fala muito isso para os casais, né? De ter um diálogo, sabe? Efetivo. Deles estarem juntos. Ó, combinamos isso daqui, vamos até o final, vamos ser firmes até o final, sabe? Colher resultados daquilo que é combinado. Ter essa afetividade. Eu gosto do jogo de futebol de casais lá em Dáquila, porque tem que ser de mão dada. Mãos dadas todo o tempo. E se solta a mão, é falta. E hoje em dia, o casal andar de mãos dadas ali é tão complicado. Cada um está num ponto, está numa distância. E eu costumo usar sempre essa expressão, olha, se soltar a mão é falta. Então, assim, é ter afeto. Casal que depois que está ali 2, 3 anos, 4 anos, não beija na boca, não tem carícias, não tem afeto. Eu falo muito isso, principalmente para homens, né? Como é que está a questão do afeto entre você e sua esposa? Ele fala, o que é afeto? Mulheres também. O que é afeto?
E é uma pergunta assustadora, porque a gente não sabe mais o que é afetividade. Não tem afeto. E sexualidade. Casal que não tem sexo não é casal. Tem que ter sexualidade. E há muitas formas de explorar a sexualidade. Às vezes, por uma razão ou outra, né, o casal está ali com algum impedimento, mas isso não quer dizer que não possa explorar a sexualidade. Há muitas formas de ter prazer. Eu costumo dizer, quando o corpo do homem acorda, nossa, se a mulher der um beijo no cotovelo dele, ele vai dar gritos. Se a mulher está com o corpo desperto, se o homem tocar no joelhinho dela e dar um cheiro lá, um beijinho, ela vai falar, pelo amor de Deus, não encosta aí não. Tá demais hoje. Eu vou gritar aqui, a vizinhança vai escutar, por favor. Muito cuidado com esse meu joelhinho. E às vezes essa questão da sexualidade está muito voltada para a genitália. É só Só um pouquinho que travou aí, Cássio. Deixa eu restabelecer a conexão aqui. eita, fez silêncio. Você tá aí? Aí, tá voltando, tá voltando. Tô usando a varinha mágica aqui para voltar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Só um pouquinho que ainda não voltou total aí. Tá faltando combustível. E me diz uma coisa, Cássio e Janine. Mulheres solteiras que dizem assim, não quero mais homem na minha vida. Por exemplo, a mulher precisa, mesmo estando sozinha, ela precisa trabalhar esse feminino, ela não precisa se transformar numa mulher dura consigo mesma, em primeiro lugar, porque, como eu fui boba isso, como eu fui boba aquilo e tal. Como é que ela pode resgatar esse feminino dela de gostar de si mesma, de amar a si mesmo, para conseguir atrair a polaridade oposta dentro do que ela busca? Como é que ela pode trabalhar isso? Bom, aí eu não digo só a mulher, Marcos, mas a mulher e o homem, porque muitos homens também estão nesse lugar. E é olhar para as dores. Sim. Não tem outro jeito. Tem que olhar para as dores, tem que ressignificar isso, tem que compreender o que é que aconteceu com eles, né? Porque muitos param nessa dor com medo de seguir. E é essencial que se dê, né, mais uma chance, que olhe para si mesmo. Tudo que o Cássio falou, eu falo mesmo da mulher. Não é só o homem, não é só a mulher, são os dois. Existem os dois lados com esse mesmo pensamento, com essas mesmas vontades. E o que nós encontramos muito assim nas terapias são pessoas exatamente nesse lugar que você está perguntando. Pessoas que não querem mais se relacionar ou pessoas que querem se relacionar, mas exigem tanto. E elas exigem não acreditando. Olha, isso que é incrível. Elas exigem tanto e elas não acreditam que elas possam encontrar uma pessoa na forma como elas gostariam que fosse. E às vezes fazem exigências que elas não estão dispostas a entregar também. E isso é uma grande contradição, sabe? A pessoa fala assim, olha, eu quero um homem próspero, bonito, sabe? Inteligente, que tenha casa, que tenha carro, que tenha realmente disposição para me amar todos os dias, sabe? Que seja bastante viril e tal. Aí eu pergunto, e você? Está pronta para entregar na mesma medida? Homens que falam a mesma coisa, né, que querem mulheres assim, e eu falo, e você? Está pronto para entregar na mesma medida? Tem reciprocidade? Ou é só vem a nós? Eu quero, eu quero, eu quero, mas eu não estou pronto para entregar nada. Eu só quero. E às vezes a pessoa fala assim, o que eu faço para atrair a minha alma gêmea mais compatível? Aí a gente fala, bom, faz toda a mentalização, monta o seu checklist e tal, tal, tal. Aí teve um dia desses que a pessoa falou assim, mas eu fiz toda a programação e veio um narcisista,
veio um que era assim, assim, assado, que queria me bater, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o que você estava entregando? O que você estava disposta a entregar? Ela não estava disposta a entregar nada. Quando ela fez a programação, ela só queria o mais lindo, 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 maravilhoso de tudo. E ela não estava disposta a entregar nada. E ela reclamou daquilo que apareceu para ela. E tanto homem como mulher estão nesse lugar. Eles querem receber, mas eles não querem entregar. E esse não entregar não quer dizer só que eles não querem fazer. Eles não sabem fazer. Então, nós entramos novamente nas dores. Por quê? Esse fazer precisa ser resolvido primeiro dentro de você. O que é que eu sou para mim? O que é que eu quero para minha vida? E eu vou preparar esse mundo para mim. Porque tudo nós criamos mentalmente, são frequências. Nós atraímos aquilo que somos. Então, alguma coisa tem aqui dentro de mim que eu estou atraindo algo desse jeito. Um narcisista, ué, o que acontece comigo que eu atraí esse narcisista? Entende? Ou o que é que acontece comigo que ninguém me vê? Porque tem aquelas mulheres, aqueles homens que se arrumam pé a cabeça ali, mulheres lindas, homens lindos, que saem para balada, não ficam com ninguém, ninguém chega perto. O que é que acontece com você ali que você se põe invisível nesse lugar? Então, tem muito a ser olhado e é o dentro, é o que está aqui. E às vezes as pessoas pensam que é uma questão assim, de beleza, o padrão de beleza que foi implantado, né, pela sociedade, e não tem nada a ver com beleza. Não essa beleza que a gente vê nas passarelas, né, ou aquilo que foi nos passado como belo, como bom. Não. Né? A Janine e eu, a gente conversa bastante que hoje nós somos madurinhos, né? Eu falo que somando a idade dela e a minha passa de 100 anos, mas nós atraímos muito mais hoje do que atraímos lá no passado. E é interessante isso. Esse olhar, a gente não tem a beleza da juventude mais. Nós não somos aqueles novinhos, né, que tem toda a beleza da juventude. Não. E por que atraímos mais hoje? É exatamente como vibramos. A ideia que nós temos de nós mesmos. E isso muda completamente, muda tudo. Porque você está vibrando naquele lugar. Quantas vezes a gente vê assim, mas aquele lá era gordinho, era estranho, estavam em volta dele. Ou então, nossa, mas ela é gordinha, ela é feinha, mas os rapazes estão todos ali em volta. O que ela tem que eu não tenho? O que ela tem? Então a gente está falando exatamente dessa atração, dessa energia, que é algo realmente que é incrível quando a gente descobre. Isso é uma força muito grande. Eu não sei quem escreveu aí que as mulheres hoje esquecem da essência e olha muito para o corpo, que o corpo tem que ser bonito, atraente. E não existe isso. Porque a conexão, quando ela acontece, independe de corpo, independe se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio. Porque o que é bonito, o que é feio, né? Então, isso é a visão de cada um. Então, a essência, a sua essência, aquilo que você traz dentro de você, aquilo que você vibra é o que você vai atrair de fato. Nossa, mas eu não sou narcisista e por que eu atraí um narcisista? Tem que olhar. Tem que olhar. Porque que conectou com alguma questão sua. Bravo! E agora? Faz a propaganda. Peraí, deixa eu comunicar uma coisa bem interessante aqui, que foi a Marla que escreveu isso, tá? Que você acabou de ler a pergunta. E também tem a Carolina, que somos vítimas das narrativas do GO. Enfim, dentro desse aspecto, né, Janine, que você estava falando, existe muito essa questão do emocional ligado à família, né? Sim. A infância, enfim, Sim. tem todo esse processo, né? Tem todos. Dentro desse trabalho, de trabalhar esse emocional, a gente entendeu a história da era feminina, enfim, né?
para ver como as Nossa. coisas vão fechando, né? No passado, travou para vocês, não? Travou. Depois da família, nós não ouvimos. Tá. Então, no passado, a gente entendeu toda essa história da mulher indo, digamos, Travou de escondida, né? novo. Travou, Marco. Tá engraçado. Deixa eu fazer um Aí, equilíbrio agora energético aqui. pode dizer, que agora tá entendendo. Tá. Então, deixa eu pegar meu Ultra pela orelha depois ali. Ele vai ver. Ele que tá mexendo na antena lá. Então, todo esse processo da mulher lá do passado ter sido camuflada, queimada, enfim, todo esse processo. Você acha que essa memória ancestral, ela ainda reverbera no momento atual, né, nessa era que está iniciando? Porque a gente costuma dizer que essa nova era, essa nova frequência é uma frequência dourada, de prosperidade, de equilíbrio, enfim. Mas essas memórias de lá, se elas não forem trabalhar, pode atrapalhar, atingir essa frequência, pode acontecer um atrapalho aí no buscar atingir essa frequência da era feminina, que tem muito a ver com essa questão de prosperar também. Sim, eu não digo só para a era feminina, mas na vida, independente de ser era feminina ou não. Então, atrapalha sim. E desde que os tempos aí são tempos, existe isso. É uma ressonância que nós vivemos a todo momento. E eu digo assim, por nós dimensionais, as informações que nós recebemos, que nós conseguimos até dar uns saltos aí. Porque quantos terapeutas que você vê fora de Dáquila que não têm a consciência que nós temos e eles têm dificuldade de acessar isso. Porque nem tudo também, Sim. Cássio está aqui, tá me ouvindo? Tá tudo bem? Sim, tá, tudo show. Tá. Cássio está aqui, que lida com vidas passadas, né? Que muitos do que nós vivemos hoje também não é só ancestralidade, é vidas passadas que nós trazemos e precisamos resolver, né? Então, tem um compilado de coisas. Eu falo que o Geó foi perfeito nessas coisas, porque é incrível. É um quebra-cabeça que você tem que montar. Até hoje, olha, nós somos terapeutas. Ele busca o melhor dele e se ele tem algum conflito ali que ele percebe, ele vai atrás para curar aquilo. Eu também. E nós estamos em constante movimento. Então, essa movimentação tem que ser geral. Para quem tem essa consciência que nós temos dentro de todo esse processo que nós estamos vivendo dentro de Dáquila. E se nós queremos alcançar esse objetivo que nós temos lá, nós precisamos sim acessar essa consciência, porque muitos não querem olhar para isso, dizendo que não, isso é bobeira, não precisa. Gente, isso é extremamente essencial. Porque os parceiros sempre falaram, você emocionalmente equilibrado, você consegue dar o seu salto maior, porque o que nos atrapalha mais são as emoções. Como equilibrar as emoções se não olhar para a dor? Então, uma coisa está conectada a outra o tempo todo, entende? Então, é na nossa vida como casal, é na nossa vida de solteiro, nos nossos saltos conscienciais, é para transmutação, é para o que você quiser viver. Você precisa olhar. Não tem como dizer não. O dizer não vai travar. O dizer não vai parar. Você não vai sair daquilo e você não vai dar o salto que você gostaria de dar. Pode sim evoluir, mas aqueles que buscam, eles estão constantemente ali, ó, muito mais evoluídos, muito mais na frente, dando uns saltos conscienciais muito maiores do que aqueles que preferem ficar na dor e não olhar para aquilo e estagnar. Então, isso é importante sim, independente de ser era feminina ou não. Calma. Concordo. E discorda para ver que consegue. Eu acho que isso é fenomenal quando começa a se tratar do psiquismo, né?
que eu costumo dizer que a vida é uma só, a existência são muitas, né? Então, essas existências realmente, eu gosto muito desse assunto particularmente, e a mulher, ela precisa vasculhar dentro de si, porque a mulher, ela é magnética, é emoção, assim, não que o homem não seja também, né? Mas a mulher, ela é o dobro, o triplo, né, do Sim, emocional do sim. homem, né? Nós temos Então, 37 canais, os homens têm 18. 18, né? A gente é um adolescente ainda. Mas independente, veja bem, veja a bem, gente nós, não tipo assim, a gente precisava fala falar pouco, isso, né? né? Tem que confirmar, tem que confirmar. Ó, mas nós Ah, estamos falando do feminino, 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 mas o que, que nós tentamos trazer aqui não é só feminino, não é. O masculino está dentro do feminino, o feminino está dentro do masculino. O elemento neutro tem que existir. Só assim nós alcançamos o objetivo. Como é que o casal cria? O casal cria na sua união mais íntima, que é o ato sexual, onde surge ali sim, todo aquele poder e força da Kundalini e o poder de criação. Não existem as ativações periféricas lá, que foi passada algumas assis atrás, para o seu poder de criação ficar mais forte ali, para você utilizar disso. Então, você imagina o que é que existe quando o casal se completa nesse lugar. Então, não é só um. Não adianta eu falar assim que as mulheres, porque os homens também fazem parte disso. Os homens também precisam olhar para esse feminino dentro deles. Não somos só nós mulheres. Somos os dois. Um não faz sem o outro. Que foi o que eu tentei dizer, né, um pouquinho antes aí, dessas falas todas, que o feminino está, mesmo que o patriarcado tentou tirar o feminino estava ali em algum lugar sempre presente, porque não tem como ficar sem o feminino. Então, sempre sim. somos os dois. É essa consciência que nós temos que ter com o objetivo que nós queremos alcançar. Que nenhuma mulher é melhor que a outra, que nenhum homem é melhor que o outro. Essa questão de competição, de que eu sei mais, eu posso mais, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, independente de homem e de mulher, isso não existe. O que existe é os dois fazer juntos, trabalhar juntos, dar os saltos conscienciais juntos, para juntos fazer acontecer. Quando eu iniciei o meu namoro com o Cássio me colocou tudo isso. Falei assim, olha, Dáquila, é assim, 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 assim. O meu objetivo é a transmutação. Você está junto comigo ou você não está comigo? E claro que eu falei que eu estou, né? Porque Dáquila, depois que eu conheci Dáquila, fez todo um sentido na minha vida. E a união de nós dois, nós ficamos hoje mais tempo, até ele falar um mês aqui em São Paulo e um mês no Mato Grosso do Sul, mas não, nessa última vez nós ficamos mais de 40 dias lá, treinando, nós treinamos juntos, nós fazemos juntos. Tudo que nós podemos compartilhar e fazer juntos, nós fazemos juntos. Por quê? É aquele pegar na mão que eu falei, bora, bora. Ele desequilibrou, eu tenho que ser forte para equilibrar ele de novo. Eu me desequilibrei, ele tem que ser forte para me equilibrar de novo. E assim nós, como casal, homem e mulher, nós vamos dando os nossos saltos diante da vida e do nosso objetivo. Então, isso é importante, essa consciência. Não é só mulher, não é só homem, é os dois juntos. É solteiro, então vá trabalhar essa polaridade dentro de você, tanto masculino quanto feminino. Porque é essencial elas estarem equilibradas em nós para que nós alcançamos os nossos objetivos. Isso não somente para a transmutação, mas para a prosperidade, para relacionamentos, e não precisa ser um relacionamento afetivo, é relacionamento social. Como que você vai se dar bem com os homens, com as mulheres ao seu redor? Você precisa trabalhar isso em você.
independente da sua vida, independente dos seus objetivos. Se você quer alcançar algo maior, se você tem um objetivo maior na sua vida e você está se sentindo travado, você precisa olhar para as duas polaridades dentro de você. Porque as duas em equilíbrio é que dá o salto que nós tanto queremos para tudo. Acho que eu falei demais. Não, imagina, você falou o que tinha que falar. A Adriana colocou aqui, olhar para dentro de si e dar um passo para o autoconhecimento. Eu digo que olhar para dentro de si, boa noite, a Novembrina, chegando agora. Lembrando que a live vai ficar gravada no Instagram e depois eu vou subir ela para o canal do YouTube também, tá? Para quem quiser pesquisar. Eu digo que nem é o autoconhecimento, mas a identificação, né? Identificar para se conhecer, né? Primeiro se identifica e depois tem esse autoconhecimento. Bom, agora eu preciso moldar essa parte em mim. Para os brutos, os homens brutos, os gaudérios aqui do sul, brutos também, em qualquer lugar do país e do mundo, a gente pode talvez não trabalhar o feminino, né? Tem uns gaudérios que são brutos mesmo. Deus o livre trabalhar o feminino em mim, né? Então você pode pensar assim, Vivente. Você pode pensar assim, vou trabalhar meu lado magnético. Então trabalha seu lado magnético, trabalha seu lado mais sutil, emocional, enfim. E não precisa focar no feminino, né? Se tu tem segurança, você trabalha o feminino. Se tu não tá tão seguro assim, né? Então vai pro lado magnético da coisa. Eu lembrei, sabe, que ele falando isso, tá bom. Eu lembrei que uma vez eu coloquei uns dreads no meu cabelo, que ele era um vermelho, né? Só que a lã era uma lã de má qualidade. E eu lavei algumas vezes e ele ficou rosa. Então, ao invés de ter uns laranjas que nem eu tenho aqui, uns azuis, era no meio dos pretos, uns dreads rosa. Estava lá eu coordenando um grupo dos homens, num platô, numa tarefa que vamos fazer. E aí chegou e falou, não. Você não vai coordenar o nosso grupo dos homens aqui com esses dreadzinhos rosa na sua cabeça, não. Aí eu falei para ele, olha, eu posso, porque eu me garanto, eu posso ter esses dreads rosas aqui e tá bem firme no meu masculino. Agora, você, se você colocasse uns dread rosa desse aí, ia ficar meio preocupado, porque você não ia dar conta. Você já ia revelar tudo que está escondido. Se não tá muito seguro, não faz, né? Não aguenta, não vê. Né? Não sabe brincar, não desce pro play. O melhor de tudo de falar sobre isso é exatamente nessa frequência da alegria que as coisas acontecem, né? Que o conhecimento é passado e o conhecimento absorvido, né? E realmente, assim, o homem ele precisa começar a ser homem, né? Ele precisa começar a ser homem, ter essa segurança de homem, né? Então, estar seguro de si. Quando está seguro de si, dane-se tudo, dane-se as narrativas, dane-se isso e aquilo, né? E tá no seu ponto, tá no prumo, como a gente diz aqui, tem que estar no prumo. Então, trabalhar seu lado emocional, muito importante. Trabalhar seu lado também, o racional, que é muito importante também, né? Para ter o autoentendimento também das suas emoções aí ligadas, essas questões do passado, família, enfim, para conseguir ter um caminho de felicidade pela frente com parceiros também que tenham o mesmo objetivo, ou buscando o mesmo objetivo também de se compreender, porque daí é a soma dos dois, né? E quando os dois trabalham, né, como você falou, existe um caminho muito próximo pela frente, né? Porque não vai ter um desequilíbrio, não vai ter uma perda aí, né? Dos dois fazendo juntos, os dois trabalhando juntos, e vocês estão de parabéns aí realmente pelo que vocês fazem, pelo trabalho que vocês desenvolvem, pelas pessoas que vocês ajudam. Deixa eu ver a hora. Então, eu por mim aqui ficaria aqui horas
e horas falando, né, com vocês, conversando aqui, porque vocês têm muito conhecimento, isso é maravilhoso, mas em função da hora, eu quero agradecer vocês de coração mesmo. Eu quero que vocês falem do canal de vocês, quero que falem das terapias que vocês ajudam as pessoas a transformar a vida delas também, tá? Façam aí, passem para as pessoas o que vocês têm de ferramentas para que elas consigam se encontrar também nesse caminho delas, que é muito importante. Fiquem à vontade aí. Bom, nós temos o nosso trabalho, né, juntos, que é o Casal Terapias. Ainda não temos um canal no YouTube, né? Estamos prometendo isso já faz um bom tempo. Mas como nossa vida é bem corrida, muita coisa para fazer, estamos assim preparando para montar o nosso canal no YouTube. Mas nós estamos no Instagram, né? Vocês podem nos procurar lá, Casal Terapias, e nós fazemos os nossos atendimentos, né? Juntos, como casal. Atendemos casais e atendemos pessoas também que querem gerar a frequência de casal. Então é muito interessante a pessoa que fala assim, poxa, mas eu estou querendo namorar, estou querendo casar e não estou sabendo como fazer, o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem assim, vários depoimentos, né, de pessoas que começaram um relacionamento depois que passaram por nós, né, nos nossos atendimentos, de casais que estavam ali prestes a se separar também e que realmente reataram sua união, então se cuidando. Então, assim, a gente fica muito feliz com esse trabalho que fazemos. Eu tenho meu trabalho como terapeuta também, e nesse caso, tenho meu canal no YouTube, tenho meu site, né? Faço os atendimentos para desenvolver as habilidades, memória cósmica, e trabalhar a parte da saúde física, emocional e financeira. E agora a Janine fala trabalho. Bom, do Casal Terapias, ele já falou, né? Que tudo isso que nós colocamos aqui também nós trabalhamos dentro desse projeto, né, de lidar com os casais e levar esses casais para essas consciências, né? Tudo isso está dentro da nossa mentoria no Casal Terapias. E eu também sou consteladora sistêmica, trabalho com mecânica quântica, tenho o canal no Instagram, né? E não tenho canal no YouTube. E alguém cobra de mim, mas eu ainda não fiz. E também, né, que é um compilado disso tudo que nós colocamos, nós também fazemos o individual, não somente para casais, mas para solteiros. E nos nossos atendimentos individuais, nós também fazemos o mesmo trabalho, levamos essa consciência também, independente de como a pessoa chega para nós. Lembrando que os casais, nós temos os tópicos, mas aquilo que o casal precisa é o que nós focamos. Então, se eles precisam de algo mais direcionado em alguma determinada área da vida deles, nós trabalhamos nessa área onde eles vêm buscar, né, amor? Como já aconteceu de pessoas só vir mesmo para esse entendimento do que nós passamos aqui, esses saltos, essa consciência do que eles poderiam fazer juntos, porque eles já estavam bem juntos. Então, a gente abre o leque. Aquilo que você precisa é o que nós trabalhamos. E trabalhamos individual, não só no casal de terapias. É isso. Olha, que bacana. Então, gente, pessoal, vocês que estão encalhados aí, agora vocês aí têm uma grande oportunidade aí para desencalhar o barco de vocês aí, para felicidade, ter filhos, prosperar em todos os sentidos aí. Eu brinco, mas realmente é muito sério. É muito sério isso, a questão do casal, a questão de gerar frequência. Eu acho que, assim, vocês aí, eu só tenho que indicar vocês aí, porque eu conheço vocês, o trabalho de vocês, e sei como é que vocês funcionam. Vocês são bruxos e enxergam além. Isso eu posso dizer. Isso é muito legal. Cássio, Janine, olha, foi um prazer. Teria muito mais coisa para perguntar para vocês. A Natália antes fez uma pergunta sobre Jesus também, mas eu vou dizer para ela se direcionar ao teu canal, Cássio, no YouTube, que é uma palavra para sanar, que lá tem muita coisa sobre a vida de Jesus, enfim, e tal, muito mais do que isso também. Então, vai encontrar lá a resposta lá no teu canal, lá no YouTube. Então, eu de coração, eu fico muito grato
Agradeço muito, muito, muito por tudo Ah, o que vocês travou aqui para trouxeram. nós. Se você fez alguma pergunta, nós não ouvimos nada. Ah, travou. Eu vi que estava meio que rodando ali, mas eu vou repetir. A Natália tinha feito uma pergunta sobre Jesus, mas eu vou direcionar ela lá para o teu canal no YouTube, tá bom? Uma palavra para sanar, que lá tem lá a enciclopédia toda lá para ela pesquisar e estudar lá. E eu, assim, sou muito grato por tudo realmente o que vocês trouxeram, as pessoas que participaram aqui, muito obrigado a todos, porque são conhecimentos que essas pessoas também vão levar adiante também, vão compartilhar, compartilhe também esses conhecimentos com as outras pessoas, e eu só tenho que agradecer. Agradeço muito vocês, realmente desejo muita riqueza, prosperidade, saúde, abundância e que o universo conspire de todas as formas para que vocês sejam cada vez mais felizes, cada dia mais felizes. Do fundo do coração, um beijo no coração de vocês. Se vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês, fiquem muito à vontade. Travou de novo. Só um pouquinho que travou ali de novo. Voltando. Voltou. 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 Até na próxima Pode... quem falou aí. Parabéns para todos, tudo bem? Se quiserem fazer as considerações finais de vocês antes que trave aí. Não, nós fizemos, mas aí travou. Eu quero deixar só mais uma indicação, uma consideração final, mais uma indicação de um livro para quem gosta da Bíblia, é uma das minhas especialidades. Tem um livro na Bíblia que conta a história de Esther. A Esther, ela era uma judia que acabou sendo escolhida como rainha de um rei persa. Um rei persa que no filme 300 estava ali sendo apontado ali, né, como um vilão e tudo mais. O nome dele, Xerxes. Então, quem não assistiu o filme 300, assiste. Essa Esther, que o nome na verdade era Adassa, ela estava ligada também com o arbusto, ligado com o feminino, ligada à Ácera. E nessa história nós vamos ver dois perfis, né? Porque o rei Xerxes tinha uma esposa chamada Vasti, e ela se achou no direito de dizer qual era a sua opinião. E por isso ela foi rechaçada. E Esther, ela traz uma outra personalidade, sabe? Daquela do silêncio. Como a gente aprende, né, dentro do meio católico, né, o silêncio de Maria, o silêncio do feminino. Não quer dizer que o falar e posicionar não seja força. Não estou dizendo que Vasti estava errado. Mas por causa da postura de Esther, ela salva o povo hebreu de ser destruído pelo Império Persa. E é interessante esse livro, né? É uma forma de vocês acessarem essa história e ver a força do feminino ali presente. Que bacana. Até eu vou ler. Eu não li ainda esse livro do Esther. Não sei, eu vou ler. Cássia e Janine, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Parabéns aí pelo... Obrigada, Marcos. Até a próxima live. Até a próxima. Eu vou ter que trazer vocês aqui só para a gente falar realmente sobre Kundalini, enfim, toda essa parte energética aí também, que é muito importante, que a gente citou aqui. A gente vai vir tudo em vermelho. A gente veio preto hoje, mas no dia da Kundalini a gente veio em vermelho. Beijo no coração, tudo de bom para vocês, uma boa noite, tudo de bom aí. Até mais. Tchau.